Olá, queridos seguidores do Clube da Fala. Eu sou o professor Matheus Cirne, um dos professores de oratória do clube, e hoje nós vamos abordar sobre um tema importantíssimo, como todos os temas que nós trazemos aqui para vocês. E antes de nós começarmos, já peço para vocês curtirem esse vídeo, deixarem os comentários de vocês e encaminharem o link do vídeo para aquelas pessoas que precisam conhecer sobre o tema que nós vamos abordar aqui, que é 3 passos para aprender oratória. Então, vamos continuar aqui juntos com o nosso conteúdo. O primeiro ponto para você aprender oratória é buscar autoconhecimento. Antes de você pensar em aspectos do exterior da sua comunicação, na forma de entregar o conteúdo para as pessoas, você precisa trabalhar a sua personalidade, a sua construção de autoimagem, precisa buscar autoconhecimento. Você precisa se conhecer e saber quem você é, saber qual é o seu potencial e aquilo que você pode entregar para as pessoas na hora de se comunicar. Então, o primeiro passo para você aprender oratória é buscar conhecimento, ter essa sensibilidade de se conhecer, se analisar, ter a capacidade de se autoanalisar é fundamental para que você consiga aprimorar aspectos da sua oratória. Então, vamos seguindo com as informações que vocês veem aí na tela. O primeiro ponto que eu coloquei foi reconhecer as forças de caráter na sua personalidade. Muitas vezes nós passamos por desafios e nós não sabemos quais foram as forças de caráter que nós precisamos usar naquele momento desafiador na nossa vida, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Então nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer esse nosso potencial. Quais são as forças de caráter que nós temos? Trazendo um exemplo prático para vocês, quando vocês vão fazer entrevistas de emprego, por exemplo, para uma recolocação no mercado de trabalho, existe aquela pergunta clássica que os recrutadores fazem. Quais são os seus pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Me diga 3 pontos positivos e 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. E aí, se você não se conhece, você vai ficar a ver navios. Por quê? Você não conhece aqueles pontos positivos que você tem na sua personalidade e que você levou muito tempo para desenvolver e amadurecer dentro de si. Então, o primeiro ponto é reconhecer as forças de caráter na sua personalidade. Na sequência, nós temos a seguinte questão: aprender sobre perfis comportamentais. Isso é fundamental também. Se eu consigo compreender com quem eu estou me comunicando, eu consigo fazer um melhor ajuste na minha comunicação, para que eu consiga gerar uma conexão com os meus interlocutores. Numa conversa, numa reunião, numa apresentação, seja ela formal ou informal. Saber com quem eu estou conversando é primordial. Precisamos também ter essa percepção apurada, e isso vem com o autoconhecimento. Aprender quais são os perfis comportamentais e, a partir disso, você vai ajustar a sua comunicação de acordo com determinado perfil. Será que eu tenho um perfil mais dominante, que é uma pessoa mais prática, objetiva, vai direto ao ponto? Será que eu estou me comunicando com uma pessoa que é mais influente? Tem a comunicação mais expansiva, um perfil mais flexível, tem uma facilidade para se comunicar com as pessoas, de usar linguagem corporal na hora de se comunicar. Será que eu tenho esse perfil influente ou não? Será que eu tenho um perfil estável? Uma pessoa que é muito observadora, que é mais centrada, mais na dela, quieta, fala menos, observa mais. Será que eu tenho esse perfil? Como é que eu vou abordar esse perfil? Ou será que eu tenho um perfil conforme, que é um perfil mais analítico, detalhista, metódico, organizado? É importante conhecer todos esses perfis comportamentais para que você consiga
ajustar a sua comunicação. Isso é uma questão de autoconhecimento. Reforço aqui para vocês. Depois, nós precisamos buscar melhorar as nossas relações interpessoais. Todos nós estabelecemos metas na nossa vida e buscamos nos engajar em atividades que vão nos levar a cumprir as nossas metas. Mas em relação às nossas relações interpessoais, será que nós buscamos nos conectar com as pessoas corretas? Será que nós buscamos ter relações saudáveis? Eu quero passar em um concurso público. Será que eu estou buscando me conectar com pessoas que também têm esse mesmo propósito ou não? Ou será que eu tenho amizades que me chamam para festas em todos os finais de semana? Então eu preciso melhorar as minhas relações interpessoais e naturalmente eu vou buscar ser uma pessoa melhor para mim mesmo e para as outras pessoas. Então, o primeiro passo para você aprender sobre oratória é buscar autoconhecimento. Você vai conseguir melhorar a qualidade da sua comunicação. Aqui não é a quantidade, o quanto eu entrego de performance na hora de me comunicar, mas é a qualidade das minhas relações. Isso vai fazer com que eu me comunique melhor, de forma mais confiante, segura e assertiva. Esse é o nosso primeiro ponto. Check. Vamos dar sequência agora nas dicas para você aprender oratória. O próximo ponto é domine habilidades gramaticais. Isso é primordial. Se você busca aprimorar sua oratória, se comunicar bem, você precisa dominar habilidades gramaticais. O primeiro ponto que eu coloquei aí para vocês na tela é níveis de linguagem. Você precisa saber diferenciar níveis de linguagem. E quais são esses níveis? O nível formal e o nível informal. Eu vou fazer as adaptações necessárias na minha linguagem, na minha comunicação oral e escrita a partir desses níveis. Se eu estou em um contexto formal, eu vou usar o nível formal de linguagem. Se eu estou em um contexto mais informal, eu vou usar o nível informal de linguagem. Se eu estou com um público mais formal, eu vou me dirigir a esse público usando a norma padrão da língua portuguesa. Se eu estou com um público mais informal, eu posso me comunicar de forma mais coloquial, num tom mais casual. Eu vou fazer esses ajustes que são necessários. Então, conhecer níveis de linguagem é importante. Depois, nós vamos para o reconhecimento das diferenças entre a fala e a escrita. Inclusive, esse ponto é importante para você diminuir o seu nível de cobrança em relação aos registros de comunicação, em relação à oralidade e à escrita. São coisas que se complementam, mas que elas não são excludentes, elas se complementam, são aspectos que se encontram, mas a fala tem as suas características próprias e a escrita tem outras características. A fala, por exemplo, não é planejada, ela é fragmentária, ela é incompleta e pouco elaborada. Existe aqui a predominância de frases curtas. Já na escrita, nós já temos um planejamento maior. A nossa comunicação não é fragmentária, porque escrita é elaboração. Eu tenho o raciocínio mais completo no registro escrito. Então, eu tenho uma complexidade semântica maior e o predomínio de frases mais complexas. Então, são características diferentes entre a fala e a escrita. Isso vocês precisam reconhecer bem, inclusive para vocês não se confundirem na hora de se comunicar oralmente. Algumas pessoas acabam entroncando a comunicação porque elas se confundem nesses registros. Elas acabam querendo deixar a comunicação muito rebuscada e acabam não se comunicando de forma satisfatória com o sucesso que elas gostariam, impactando as pessoas. Então, essa diferença é muito importante.
Na sequência, nós temos coesão e coerência. Para eu ter uma comunicação eficaz, eu preciso trazer para minha fala e para minha escrita coesão e coerência. A coesão tem a ver com o encadeamento das minhas ideias, com a costura das minhas ideias, com o encadeamento. Eu vou fazer esse encadeamento através dos conectivos, das preposições, das das conjunções da língua portuguesa, das conjunções coordenadas, subordinadas. Eu vou usar todos esses recursos coesivos para que isso tenha coerência na minha fala e na minha escrita. Então, eu preciso usar os conectivos de forma adequada para eu trazer coesão e coerência para a minha comunicação. A coerência tem a ver com produção de sentido, produção de significado. Aquilo que eu falo ou escrevo tem que fazer sentido para quem me ouve e para quem me lê. Então, é um ponto que precisa ter em relação às habilidades gramaticais. Tem que ter coesão e tem que ter coerência também. A partir disso, eu vou ter uma unidade na minha comunicação. Eu vou conseguir criar um discurso com início, meio e fim, com todas as ideias encadeadas e amarradas. Depois, vamos para o próximo ponto que vocês veem aí na tela, que são questões de pronúncia. Se eu quero melhorar a minha oratória, a minha comunicação, eu preciso pronunciar bem as palavras. Isso, trazendo para a gramática, tem a ver com prosódia e ortoépia, que são conceitos gramaticais. A ortoépia é a pronúncia correta e normal das palavras, seguindo a norma culta da língua portuguesa. Eu preciso pronunciar bem as vogais, as consoantes, os encontros consonantais, os grupos vocálicos, respeitando o timbre da vogal. Então, eu preciso trabalhar a minha ortoépia, a pronúncia normal das palavras, de acordo com como elas são escritas. Depois, nós temos a prosódia, que é a pronúncia correta das palavras quanto à posição da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de determinada palavra. Como é que eu vou trazer isso pensando gramaticalmente? Nós temos as oxítonas, as paroxítonas, proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Então, nós temos alguns exemplos: condor, mister, ruim, Nobel, são palavras oxítonas da língua portuguesa. Na sequência, nós temos as paroxítonas, cujo acento está na penúltima sílaba. E nós temos alguns exemplos também: filantropo, ibero, gratuito, fluido, são palavras paroxítonas. E temos as proparoxítonas, cujo acento está na antepenúltima sílaba. E nós temos alguns exemplos: álibi, ínterim, arquétipo, protótipo, são palavras proparoxítonas. Então, respeitar essa tonicidade das palavras é uma questão de prosódia, que nós precisamos respeitar seguindo a nossa gramática da língua portuguesa. Isso é fundamental para você desenvolver a sua oratória. Temos também questões de concordância verbal e nominal. E temos a prática da leitura e da escrita. Se eu quero ter uma boa oratória, eu preciso ter repertório. Repertório cultural e repertório lexical também. Eu preciso conhecer palavras sinônimas, as que eu já conheço, para substituir, fazer substituições na minha comunicação oral e evitar ser uma pessoa repetitiva. Porque quem me ouve precisa compreender o meu discurso de início ao fim com toda a sua variedade. Então, eu preciso conhecer palavras sinônimas, ampliar o meu repertório lexical, aprender novas palavras, e isso acontece através da leitura. Então, se você não tem o hábito da leitura,
procure incutir esse hábito no seu cotidiano. Isso é muito importante e nós precisamos trabalhar o hábito da leitura para sermos pessoas bem informadas, com conteúdo e, naturalmente, nós vamos ter boas conversas com as outras pessoas, conversas inteligentes, com temas que estão em alta. Então, nós precisamos buscar informação, precisamos buscar autoconhecimento, que foi o primeiro ponto que nós vimos, e precisamos buscar conhecimento também. Precisamos ser pessoas bem informadas. Então, aqui nós temos o nosso segundo ponto para aprender oratória: dominar habilidades gramaticais. E vamos para o nosso terceiro ponto para você aprender oratória, que é pensar em performance. Muitas pessoas buscam aprimorar a comunicação em todos os aspectos e elas acabam não pensando em performance, em interpretação, em representação. E aqui eu trago uma série de fatores que estão direcionados para temas que são mais técnicos de oratória. O primeiro ponto que eu destaco aí para vocês é o improviso. Procure improvisar de forma impactante, trazendo sempre assuntos de apoio, conectando bem as ideias antes de dar uma resposta. Quando se trata de improviso, muitas vezes você não tem tempo para pensar e você acaba demonstrando alguma insegurança na sua linguagem corporal. Então, é um tema técnico que envolve comunicação verbal e comunicação não verbal. Na sequência, nós temos a contação de história. Procure contar histórias com propósito. Você não pode contar uma história de forma aleatória para as pessoas, sem objetivo nenhum. A contação de história faz parte da performance e é um recurso estratégico. Você vai usar, ao contar uma história, a emoção como um fator persuasivo. Então, você precisa contar uma história com um propósito. Tem que ter uma mensagem final para você transmitir para o seu público, para o público que está assistindo a sua apresentação, acompanhando você numa reunião, por exemplo, em uma aula. Histórias conectam e você pode usar uma história de forma estratégica na sua comunicação, um storytelling. Na sequência, nós temos o terceiro ponto, que diz respeito à argumentação. Argumente bem, procure construir bem os seus argumentos para que você tenha a sua opinião blindada e evite que o seu público discorde de você. Se o público discordar, tudo bem, as pessoas não são obrigadas a concordarem conosco, mas construir bem o argumento ajuda você a se tornar uma pessoa mais persuasiva. As pessoas vão se conectar mais com você e vão concordar com o seu ponto de vista, com as ideias que você está apresentando. Da mesma forma que o improviso, a construção do argumento evita que você entregue uma resposta de imediato ou entregue a sua opinião para as pessoas de forma impulsiva. Então, esse processo de construção do argumento, ele é fundamental se você quer desenvolver a sua oratória. Tenha os seus argumentos bem fundamentados e bem estruturados. Você vai blindar a sua opinião. Na sequência, nós temos o item 4, que é o uso da linguagem corporal ao falar. Comunicação diz respeito a vários fatores que englobam comunicação verbal e não verbal, como eu sinalizei para vocês anteriormente. Então, na comunicação é importante mesclar esses elementos. Eu não vou apenas verbalizar o conteúdo da minha fala, eu vou também me comunicar através do meu gestual, os movimentos da cabeça, fazendo movimentos assertivos, precisos, direcionando o olhar para o meu público, sorrindo, trazendo carisma, simpatia e gesticulando, usando os movimentos dos braços sempre na minha zona individual. Então, dessa forma, vocês vão conseguir trazer coesão e coerência para a linguagem corporal de vocês também. Isso é uma questão de performance.
É claro que é sempre desafiador. Muitas vezes nós verbalizamos uma informação, mas o nosso gestual está comunicando outra coisa completamente diferente. Tudo bem, relaxem, é uma questão de treino, de prática contínua. Na sequência, nós temos outro ponto também. Prepare uma boa apresentação pessoal e profissional. Ter um bom marketing pessoal é importante. É importante falar sobre a sua trajetória profissional, os anos de experiência que você tem no mercado, sobre as suas qualificações, certificações, as titulações que você tem. Então, prepare uma boa apresentação pessoal, tenha um bom marketing pessoal, ensaie essa etapa da sua apresentação. Isso vai fazer com que você potencialize a sua performance diante do público. Por fim, vamos para o nosso último item, que é exercite a sua percepção. Esteja atento a todos os sinais na hora de se comunicar. Como é que você vai trabalhar a percepção? Através da observação atenta e através da escuta ativa. Você vai conseguir improvisar melhor antes da sua apresentação, ao longo da apresentação. Isso vai ajudar você a diminuir o nervosismo diante do público, você vai se conectar melhor com a sua plateia. Então, exercite a percepção. Procure trabalhar observação atenta e escuta ativa. A comunicação também diz respeito à qualidade da nossa percepção. Comunicação não é só o que eu falo, o ato de fala, mas o quanto eu escuto também, o quanto eu tenho abertura para ter uma escuta ativa e uma observação atenta. Por fim, nós temos a próxima dica para você desenvolver a sua oratória, que é vir para o Clube da Fala. Aqui nós trabalhamos todos esses temas, todos esses pontos que eu trouxe para vocês aqui de forma minuciosa, pormenorizada e, sobretudo, o Clube da Fala é um lugar de prática. É um lugar onde você vai poder treinar a sua oratória. Todos os pontos que eu trouxe aqui para vocês vão fazer com que vocês pratiquem, comecem a praticar. Então, revisem esse conteúdo que eu trouxe para vocês, assistam a este vídeo e aos outros vídeos do nosso canal aqui no YouTube, quantas vezes forem necessárias. Mas o importante é que vocês tenham essa consciência de que a prática nos conduz à perfeição. A prática vai fazer com que nós melhoremos a nossa performance cada vez mais. Então, venham para o Clube da Fala. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com quem gostaria de melhorar a oratória. São dicas fundamentais. Vocês já viram que não são apenas 3 dicas. São 3 dicas, mas cada uma tem um leque de opções aqui para vocês aproveitarem e se aprofundarem cada vez mais no que diz respeito à oratória e à comunicação de modo geral. Pessoal, foi um prazer trazer todas essas informações para vocês e nós nos vemos logo mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.